Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês nessa noite. Que bom que você veio, que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez, não é? Que bom, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar hoje então uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja e cada série é sempre uma oportunidade, né, de Deus para nós como igreja. Pensarmos juntos sobre um tema, sobre alguma expressão do Evangelho, da Palavra de Deus, alguma coisa que nós queremos dar uma atenção maior. E nessa nova série que nós vamos iniciar hoje, nós vamos olhar para esse texto de Lucas capítulo 15, já peço que você abra então sua Bíblia comigo aí em Lucas, capítulo 15, nós vamos ficar alguns domingos aqui em Lucas capítulo 15. Tem muita coisa para ser dita aqui, muita coisa para aprendermos com Jesus aqui no Evangelho de Lucas. E eu confesso para os irmãos que fui muito desafiado com esta série, né, o Deus Pródigo. E eu creio que também nós, todos aqui, seremos muito desafiados por essa palavra e por todas as implicações desta palavra também, de Lucas capítulo 15. Nós vamos ler aqui então o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Versículo 1, versículo 2 do Evangelho de Lucas capítulo 15. Nós vamos ter o texto aqui também, você pode também acompanhar aqui o texto. Lucas 15, 1. A partir do versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Este homem recebe pecadores e come com eles. Até aqui, vamos ter mais um momento de oração? Amém? Senhor, a Tua palavra sempre que vem ao nosso coração, ela nos traz desafios, ela nos inquieta, Senhor, ela nos provoca, ela promove em nós, Senhor, mudanças, Senhor, de postura, de atitude, mudança de caráter, Senhor Deus, também, e na nossa forma, Senhor, de viver e de compreender, Senhor Deus, a Tua graça, de compreender o Teu Evangelho, Senhor. E nós clamamos por isso aqui nessa noite, que o Senhor fale de uma forma nova, Senhor, com cada um de nós hoje aqui. Que essa palavra e esta série, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a repensar toda a nossa história, a nossa vida, Senhor Deus, e muitas vezes, Senhor, também sabemos que temos que reaprender coisas que aprendemos lá atrás, mas que precisamos reaprender, Senhor, com o Senhor, e nós estamos abertos para isso também, Senhor Deus. Eu estou aberto para que o Senhor nos ajude e nos ensine através dessa série. É o que te pedimos, Senhor, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa série, o Deus Pródigo, depois a gente vai entender um pouquinho o porquê do nome Deus Pródigo, mas essa série vai tratar da parábola, talvez a mais conhecida de todas as parábolas de Jesus. Se nós olharmos para os evangelhos, talvez essa sim seja a parábola mais conhecida que Jesus nos contou. E conhecida não só por cristãos, pessoas que conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, já tiveram oportunidade de olhar essa história aqui na Bíblia, mas também pessoas que não são cristãs, já ouviram falar também na parábola, na história do filho pródigo. E essa parábola, ela ficou popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo. E quando muitas pessoas pensam sobre o que significa a palavra pródigo, obrigado Alexandre, pródigo, o que significa pródigo? Por que filho pródigo? Muitas pessoas entendem que a palavra pródigo significa rebelde,
o filho rebelde, né? Mas não significa isso. A palavra pródigo, ela significa, se nós olharmos no dicionário, tem uma definição dessa palavra ali, que significa, que diz que pródigo vem a significar aquele que dissipa os seus bens. Pródigo é aquele que gasta mais do que o necessário, então é um gastador. O pródigo é um esbanjador. O pródigo é aquele que gasta, que é liberal, é quem tem ou oferece algo de forma abundante. E é interessante que quando nós olhamos para o livro do Timothy Keller, de onde nós tiramos a inspiração para essa série, o livro Deus Pródigo do Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte, que esse termo Deus Pródigo, que deu origem ao seu livro, e vai nos mostrar ali o Timothy Keller, que essa palavra pródigo, ela sempre é usada para se referir ao filho mais novo que partiu. Mas essa palavra, ela também pode ser, também aplicada também para descrever o pai também. Por quê? Porque a palavra pródigo significa aquele que esbanja. Então, tanto o filho esbanjou aquilo que ele recebeu do pai, quanto essa parábola fala de um pai também que esbanja. O que ele esbanja? Ele esbanja amor, ele esbanja graça, ele esbanja misericórdia. O pai é um pai pródigo, e o amor do pai é um amor que se manifesta nessa parábola de uma forma pródiga. O amor do pai é um amor que se manifesta prodigamente, de forma que o pai esbanja o seu amor, ele tem um amor abundante pelo filho. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que esse termo pródigo pode se tratar tanto do filho, como também pode se tratar do pai, e do amor do pai, que é um amor pródigo, que é um amor extravagante, que é um amor que vai até as últimas consequências por nós. Então Jesus nos ensina, meus irmãos, nessa parábola, acerca de um Deus que é pródigo, quando se trata de amar os seus filhos. Deus é um Deus pródigo, quando se trata de amar os seus filhos. E quando nós paramos para refletir nessa história, nós costumamos colocar toda a nossa atenção no filho mais novo, não é mesmo? A gente concentra toda a nossa atenção no filho mais novo. Mas a parábola fala que o pai não tinha só um filho. Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai e seus 2 filhos. Porque o pai tinha 2 filhos. Mas a nossa tendência é sempre colocar toda a nossa atenção no filho que partiu, que saiu de casa. Esse é o filho problemático. Esse é o filho que dá dor de cabeça para o pai. Esse é o filho que virou as costas. Esse é o filho que quebrou a cara. E aí nós colocamos toda a nossa atenção no filho mais novo. Mas a parábola é sobre um pai e seus 2 filhos. É assim que começa. Olha o versículo 11. Olha lá o versículo 11. Como é que começa? Como é que Jesus começa contando essa parábola, essa história aqui para nós? Olha só o versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Um pai e seus 2 filhos. A história que Jesus vai contar é sobre um pai e seus 2 filhos. Então a gente tem que tirar da nossa mente essa coisa de que a parábola fala só de um filho. Porque Jesus já começa nos dando essa informação de que o pai tinha 2 filhos. E os 2 filhos estavam perdidos. Essa parábola é sobre um pai e seus 2 filhos perdidos. Mas qual é a diferença? É que um filho se perdeu fora de casa. Um filho perdido estava fora de casa e se perdeu fora de casa. E o outro se perdeu dentro de casa. O outro estava dentro de casa, mas estava perdido também, distante do pai.
Mas essa parábola, meus irmãos, ela vai nos mostrar que se trata de dois filhos. O tempo todo, Jesus quer destacar para nós que essa mensagem, a mensagem dessa história, está relacionada com a relação, o relacionamento, ou duas formas de nos alienarmos de Deus. Duas formas de nos alienarmos de Deus. Duas formas em que nós podemos olhar para a humanidade hoje, que a humanidade se encontra alienada de Deus. Mas eu gostaria de olhar com vocês hoje para o contexto. Nós vamos hoje trabalhar apenas o contexto, o ambiente histórico em que Jesus proferiu essa parábola. Então, quando nós olhamos para o versículo 1, a gente volta para o capítulo 15, ali, ainda dentro do capítulo 15, mas lá para o começo, né? Quando nós olhamos ali para o versículo 1, nós vamos ler o seguinte ali: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem, meus irmãos? Ouvir Jesus. Todos os pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Essa expressão que aparece aqui no Evangelho de Lucas, se reunindo para ouvir Jesus, essa expressão ela traz uma ideia, ela sugere para nós que havia uma aproximação crescente de Jesus com essa classe de pessoas, com esse grupo de pessoas. Quem? Os pecadores. E o Evangelho de Lucas você lê e é interessante que você vai percebendo cada vez mais que Jesus estava envolvido, estava cercado por esse tipo de gente. Por isso que o tema da mensagem hoje, a primeira mensagem da série, é o povo ao redor de Jesus. Porque Lucas aqui no capítulo 15, ele vai iniciar falando, nos trazendo essa informação de que pessoas estavam se aproximando de Jesus para escutar a sua mensagem, para ouvi-lo, mas não apenas pessoas, mas que tipo de pessoas? Publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. E aí, os religiosos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, olharam para Jesus e disseram: como assim? Se misturando com essa gente? Como assim? E eles começam a criticar Jesus, meus irmãos. Eles começam a criticar. E aí a crítica dos fariseus está ali no versículo 2. Os fariseus e os mestres da lei criticaram, porque eles estão incomodados com Jesus. Jesus estava incomodando, eles estavam se sentindo desconfortáveis com aquela cena. Então eles começam a criticar Jesus, e qual é a crítica que eles dirigem a Jesus? Está no versículo 2. Este homem recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, se fosse nos dias de hoje, tá? Seria mais ou menos assim. Olha só, olha aqui, ó, Jesus estava comendo na casa do fulano, olha lá. Está nas redes sociais, está bombando, que todo mundo está vendo. Ó. Jesus naquele churrasquinho do final de semana. Mas olha só, com quem que Jesus está lá no churrasquinho do final de semana? Ele está com Mateus, o publicano, está lá do lado dele, olha lá. Aí a pessoa põe a mão na boca assim. Não acredito, aquela pessoa está do lado de Jesus, participando de uma refeição. Não acredito. Maria Madalena, não acredito. Mateus, o publicano, não acredito. Aquela pessoa de má reputação está lá com Jesus. Olha lá, está a foto aqui que não deixa mentir. Né? Naquela época não tinha, né? Não tinha rede social, não tinha celular, mas tinha esse burburinho. Era isso que estava sendo falado de Jesus aqui. Os religiosos não gostaram nada daquilo e começaram a criticar Jesus. O fato de que Jesus estava recebendo, acolhendo, e não só isso, mas comendo também com pecadores e publicanos. Tem uma cena do filme The Chosen que eu quero mostrar para vocês aqui agora, uma cena curtinha de uma das partes, é uma série, né? Alguns aqui já assistiram, algumas pessoas não assistiram, mas eu acho que uma grande parte aqui da nossa igreja já viu alguma cena do filme The Chosen, e eu vou passar uma partezinha aqui em que nós vamos conseguir visualizar um pouco mais essa tensão que havia entre Jesus e os religiosos da sua época, tá? Por conta dessa questão que nós olhamos aqui. Então vamos dar uma olhadinha
nessa partezinha do filme aqui, para a gente entender um pouquinho do que se tratava isso. Tá bom? Sim, eu também gostei. Ai, que gostoso. Que mesa linda. Agora, eu realmente não sei o que ele queria. Quer um pouco? Estava ensinando? Verdade? Eu vou passar. O jeito como ele fugiu do Distrito Vermelho, quase tropeçando nas vestes. Um fariseu correndo? Eu não posso ver isso. Oh, Jula! Ela não consegue ver. Eu tinha certeza que ele ia tropeçar e cair, aí eu seria presa. Com a sua sorte, Rivka, provavelmente aconteceria. Eu tinha certeza que a Lil tinha ido para sempre naquele dia. Só que agora é Maria. Sempre foi. Ele está me Eu acho que sim. Deve ser, não é? Alguém quer mais uvas? Barnabé, você come muito. É verdade, você é muito observador. Obrigado. Isso tá uma delícia. Tá tudo uma delícia. Simão? Mateus, quando você não está atrás de barras de ferro, você é bem bonito. Eu concordo. Rivka! O que está acontecendo? Posso ajudá-los? Estávamos passando e ouvimos vozes. E eu achei que parecia... Certamente que não. E ainda assim é você. Não querem entrar? Nunca entraríamos. Eu nunca seria pego em uma... Em uma o quê? Na casa de um coletor de Não impostos? só isso. Mas... Bom, Você sabe o que ela e ele... Eles são... Parece que está com problemas para encontrar as palavras, fariseu. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Não são saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu devo dizer que estou chocado. Ela é do Distrito Vermelho. Muito do que é feito lá não pode nem ser dito pela minha língua, ou cruzar os meus lábios de tão profano. A mera menção disso me contaminaria. Ao que parece, é um problema pessoal. Mas ele e os outros com quem ele trabalha, eles traem o nosso povo por dinheiro e nem se arrependem por causa disso. Se está ofendido, vá embora. Deixe que ele fale, André. Eles nunca ofereceram sacrifícios por culpa no templo. O quê? O sacerdote mantém registros, verificamos. Coletores de impostos não são bem-vindos no templo. Você gostaria deles se fizessem os sacrifícios adequados? Isso não diz respeito a mim, mas sim ao que Deus quer. Está se esquecendo do pergaminho de Oséias. Vá e aprenda o que isso significa. Pois desejo misericórdia, mais do que sacrifício. Tem homens justos à sua procura, e eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso é uma ameaça? Por favor, diga-lhes o seguinte, Yosif. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Está tudo sob controle aqui? Ah, sim. Estávamos de saída, centurião. É prêmio Ordine para você. Prime Ordine. Então, para a gente se ambientar um pouquinho aqui, né? Jesus comendo com publicanos e pecadores. Que coisa, meus irmãos, que coisa. Mas a crítica que é feita aqui para Jesus, ela é muito interessante a gente olhar, porque não se trata só de receber. A crítica que é feita para Jesus aqui é que ele recebia e comia com essas pessoas. A mesa, para o contexto da cultura daquela época, a cultura do Oriente, a mesa é um lugar sagrado. Convidar uma pessoa para uma refeição, para aquele contexto em que Jesus vivia, o que significava para aquelas pessoas? É como se você estivesse recebendo uma pessoa na sua casa, você serve uma refeição para ela, é como se você estivesse dizendo para aquela pessoa, agora você faz parte dessa família. Você é bem-vindo aqui nessa casa. Se sinta à vontade aqui. Receber uma pessoa para comer, estar sentado à mesa com alguém, era um sinal de comunhão, que você tinha uma profunda e íntima comunhão com aquela pessoa. Por isso que os fariseus e mestres da lei ficaram tão escandalizados com Jesus. Porque a mesa, para aquele contexto, era sim um símbolo de comunhão, de intimidade.
E quando os evangelhos nos falam acerca dessa prática de Jesus, vai nos mostrar que isso era habitual, Jesus tinha isso como um costume. E meus irmãos, o fato de Jesus comer com esse tipo de pessoa não significa que Jesus estava ali imitando o estilo de vida daquelas pessoas, ou se tornando como elas. Não, e Jesus não estava também validando o estilo de vida daquelas pessoas, não significa isso, porque tem muita gente que gosta de distorcer a palavra de Deus e dizer, olha, Jesus está dizendo, é isso aí, continue com a vida que vocês estão levando. Não, não se trata disso. O fato de Jesus estar sentado à mesa com publicanos e pecadores não significa que ele estava concordando ou legitimando a conduta e o estilo de vida daquelas pessoas. E isso é importante a gente destacar, meus irmãos. Por quê? Porque você pode estar com alguém e ao mesmo tempo se distinguir dessa pessoa. Você pode conviver com uma determinada pessoa e ao mesmo tempo ser diferente dela. E isso é intrigante quando nós olhamos para a vida de Jesus e por exemplo de Jesus. Porque Jesus era totalmente diferente de todos. O seu caráter é totalmente diferente. O seu jeito é totalmente diferente, a sua vida era totalmente diferente, nada pode se comparar com Jesus, ele é o totalmente outro, ele é totalmente diferente das pessoas. Mas ao mesmo tempo as pessoas queriam estar com Jesus. Por que você se identifica com alguém? E aí tem essa frase, né, que é extraordinário observarmos que Jesus conseguia estar com pessoas pecadoras e ao mesmo tempo se distinguir delas. Isso é extraordinário. Você está cercado de pessoas que são, né, que têm uma vida reprovável aos olhos de Deus. Você está cercado dessas pessoas, mas você ao mesmo tempo se distingue delas. Isso é algo extraordinário. E isso é algo que nós podemos, como cristãos, aprendermos com Jesus. Ele estava naquele meio, mas ele se distinguia, ele era diferente daquelas pessoas que ele estava acolhendo, comendo com elas. Por que alguém se aproxima de nós? Porque alguém se identifica conosco, não é assim? Você se aproxima de um grupo de pessoas quando você tem ali uma identificação. Essa pessoa pensa como eu, essa pessoa é parecida comigo, essa pessoa gosta do que eu gosto, ela pensa parecido como eu penso, então você se aproxima dessa pessoa e desse grupo de pessoas. É assim que geralmente acontece nos nossos relacionamentos. A aproximação, a identificação, ela nasce a partir disso. Pontos que nós temos em comum uns com os outros. Qual era o ponto em comum que essas pessoas tinham com Jesus? O que fazia essas pessoas quererem estar com Jesus, se ele era tão diferente delas? Isso é extraordinário, isso é intrigante, meus irmãos. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus era totalmente diferente. Mas por que as pessoas se identificavam com ele, tanto com ele? E geralmente nós vamos observar isso. E naquele tempo, naquela cultura, Jesus era diferente, tinha uma natureza diferente, mas ao mesmo tempo as pessoas queriam se aproximar, queriam estar com ele, queriam estar perto dele. Ele se distinguia daquelas pessoas. Em resposta a essa crítica, meus irmãos, à atitude de Jesus, a reprovação aqui dos fariseus, dos religiosos, Jesus vai nos contar 3 parábolas. Desde o início do versículo 15, a partir do versículo 3, ele começa contando aqui 3 parábolas. Eu não vou aqui ler todo o texto, mas Jesus vai falar sobre a parábola da moeda perdida, a mulher que perdeu uma moeda dentro de casa, depois ela encontra a moeda, depois de muito procurar, ela varre a casa inteira, ela procura aquela moeda, e quando ela encontra finalmente a moeda, a dracma perdida, ela chama as amigas, ela se alegra, e ela diz, encontrei finalmente a moeda que eu tinha perdido. Ele vai contar essa parábola da moeda perdida, ele vai contar também a parábola do pastor, que perdeu a ovelha perdida, a parábola da ovelha que se perdeu também. E diz que o pastor vai até aquela ovelha, ele busca por ela, ele procura por ela, e quando ele encontra, ele coloca aquela ovelha no seu ombro, ele a carrega, e ele celebra, ele fica alegre, porque finalmente ele encontrou a sua ovelha perdida.
E a terceira parábola que ele vai contar é do pai e seus 2 filhos perdidos. Vamos lembrar que não era um só, né? 2 filhos perdidos. Mas você percebe que essas 3 parábolas, elas se complementam. E elas têm alguns elementos também que faz com que elas sejam parábolas complementares e semelhantes. Por exemplo, todas as parábolas você vai perceber que algo foi perdido. E que esse algo que foi perdido foi encontrado. E qual foi o final? Quando este algo que é perdido é encontrado? A festa. A festa. Há uma celebração, há muita alegria. Todas essas parábolas, meus irmãos, nos mostram isso, que há uma grande festa, quando aquilo que foi perdido é novamente encontrado. Fala da alegria do coração de Deus. Deus é um Deus que se alegra. Deus é um Deus que faz festa, quando algo, aquele que está perdido, é novamente encontrado. Mas essa parábola dos 2 filhos perdidos apresenta para nós 2 grupos que estão representados, um na figura do irmão mais velho e o outro na figura do irmão mais novo. O primeiro grupo que está representado nessa parábola, o grupo do irmão mais novo aqui, é o grupo que nós já olhamos lá no versículo 1, dos pecadores e dos publicanos, ou publicanos e pecadores, né? A ordem pouco importa, né? Mas é esse primeiro grupo que aparece ali no versículo 1 do capítulo 15. Jesus vai dizer que esse grupo aqui, o texto vai nos dizer que esse grupo aqui está representado ali na parábola de Jesus e na história pelo irmão caçula, pelo irmão mais novo. Mas quem eram esses publicanos e pecadores? Eram cobradores de impostos. Um publicano naquela época era um cobrador de imposto. Geralmente o Império Romano olhava para algumas pessoas que tinham habilidade contábil, pessoas que tinham facilidade com a matemática, que tinham essa capacidade, essa habilidade, esse conhecimento na área de contabilidade. E o Império Romano então recrutava essas pessoas, que eram judeus, para trabalharem para o Império Romano cobrando imposto. Eram os publicanos, eram os cobradores de impostos, trabalhavam para Roma. Por isso eles eram considerados traidores da nação. Por isso que os judeus naquela época odiavam tanto os publicanos, porque eles eram os vendidos para Roma. Vocês se venderam para o Império Romano. Vocês se venderam, vocês são os vendidos, vocês são os traidores. Eram judeus, eram compatriotas, mas que estavam ali servindo aos propósitos e interesses do Império Romano. E esses publicanos que cobravam impostos, eles eram corruptos, eram pessoas corruptas. Elas cobravam às vezes mais do que deveria. E a gente vai lembrar que Jesus tinha entre os 12 também um que era cobrador de impostos, que ele chamou para ser discípulo, que era Mateus. Jesus vai até a coletoria de impostos e chama Mateus para se tornar um discípulo, um seguidor dele. Mateus era um publicano. Jesus se relacionava com essa gente. Jesus se relacionava com a escória da sociedade. Que coisa, hein, meus irmãos? Publicano e pecadores. É o pior tipo de gente que existia naquela época. Era a escória, era, para não dizer, era o lixo da sociedade. Jesus estava lá, no sentido moral. Jesus estava lá com aquelas pessoas, se relacionando com elas. E quem eram os fariseus? Eram os santarrões. Eram aqueles que faziam tudo certinho. Eram aqueles que rezavam de boa, rezavam toda a cartilha e que gozavam também de boa reputação da sociedade. Os fariseus oravam muito, os fariseus jejuavam muito. Você jejua, meu irmão? Os fariseus jejuavam muito, mais 3 vezes por semana, no mínimo, eles jejuavam. Os fariseus davam dízimo também. Os fariseus eram fiéis, cumpridores da lei. Os fariseus viviam no templo. Os fariseus eram corretos, eles faziam tudo certinho. E as pessoas olhavam para eles com admiração, porque ninguém cumpre a lei como os fariseus. Os fariseus, então, meus irmãos, eram aqueles que eram os religiosos dos dias de Jesus. E na parábola do filho pródigo, onde é que os fariseus, os religiosos, mestres da lei, estão representados ali? Pelo irmão mais velho.
O irmão mais velho representa esse grupo que estava o tempo todo no pé de Jesus. Os fariseus, os religiosos. Vocês viram ali na cena do The Chosen, né? Que eles aparecem ali, os fariseus, com aquela vestimenta, aquela roupa, né? Eles se diferenciavam das pessoas no aspecto exterior. Eles procuravam passar essa impressão de que eles tinham uma vida irretocável, de que eles eram perfeitinhos, de que eles eram pessoas que estavam acima da média, de que eles eram superiores, de que eles sim estavam mais próximos de Deus. E você percebe que o fariseu olha para Jesus e diz assim: cada palavra sua está sendo pesada, estão pesando cada palavra sua. Esses eram os fariseus. E nessa parábola, os dois estilos de vida são condenados por Jesus. O religioso, que se gaba por fazer tudo certo, mas também aqueles que se professam sem religião. Esse também é condenado por Jesus, aquele que vive uma vida alheia a qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de norma. Os dois estilos de vida, aqui nessa parábola, são condenados por Jesus, são perigosos e levam a humanidade para um caminho de perdição. Tanto o caminho da religião, quanto o caminho da rebelião. Tanto o religioso, quanto o não religioso nessa parábola estão representados na figura do irmão mais novo e na figura do irmão mais velho. Meus irmãos, é interessante observar que essas duas figuras, a do irmão mais novo, do irmão mais velho, esses dois estereótipos, eles estão presentes hoje e podem ser encontrados em diversos lugares. Quer ver um exemplo? Olha para as nossas famílias. Olha para as nossas famílias, no âmbito familiar, esses dois estereótipos estão presentes. Geralmente o filho mais velho é aquele mais correto, o filho mais velho é aquele que é exigido mais dele, é aquele que sente mais o peso, o fardo da responsabilidade. Se você é um filho mais velho e foi o filho mais velho de uma família, você sabe do que eu estou falando. Geralmente o filho mais velho é aquele que faz as coisas mais certinhas, porque é cobrado mais dele, é exigido mais dele, não é assim? E olha para o filho mais novo, é o perdido, né? Geralmente é o filho que dá problema, geralmente é o filho que dá dor de cabeça para os pais, é o caçula, é o mais novo. Geralmente é o filho mais velho que fica morando perto dos pais, ele compra uma casa, ele sempre está perto dos pais, o filho mais velho. Geralmente, não estou dizendo que isso é uma regra, mas sempre é uma tendência, o filho mais velho ficar mais próximo dos pais até a sua velhice, cuidando dos pais, suprindo as necessidades dos seus pais. Os filhos mais velhos moram perto dos pais. O filho mais novo vai embora de preferência para o exterior, para um lugar bem longe, né? O filho mais novo, ele quer aventura. Ele não se prende a nada, né? Ele quer sair, ele quer ir para um lugar distante. Veja só na parábola isso. Procure identificar esses estereótipos que existem nas nossas famílias na parábola de Jesus. Jesus está contando a nossa história aqui. A história dos dois filhos perdidos é a nossa história, é a minha história, é a sua história. É sempre assim. O filho mais novo é aquele que acaba sempre indo morar mais longe. E os mais velhos, aqueles que sempre ficam mais próximos dos pais. A história que Jesus nos conta mostra essa realidade. Uma história que a gente também quer dar uma espiada aqui hoje, eu vou mostrar a foto para vocês. Vocês conhecem quem são esses irmãos aqui? Ah, tem gente que riu aí, né? Você sabe quem é esses dois aí? Hã? Os príncipes, né? Lá da Inglaterra, o príncipe William e o príncipe Harry. O irmão mais velho, o William, e o Harry, o irmão mais novo, né? Geralmente, quando tem polêmica, é com quem aqui dos dois aqui? O mais novo. Você pode olhar que sempre que tem uma polêmica é com o príncipe Harry, né? Ele quebrou todos os protocolos, começando pelo seu casamento. Ele traz ali no seu casamento já várias quebras de protocolo. Ele escolhe casar com uma pessoa que tem a sua pele negra, quebrando um protocolo muito grande, e isso gera um problema dentro da família real. Ele está quebrando todos os paradigmas, ele faz isso
propositalmente. E ele vai mais longe ainda. Ele abre mão de ser membro da família real. Ele abdica desse privilégio de ser príncipe. E vai morar nos Estados Unidos, na Califórnia, lá que ele vai constituir a sua família, vai viver longe, longe, longe da sua família, da sua terra natal. Ele não quer carregar o peso da coroa. A coroa é muito pesada para ser carregada. E o que ele faz? Eu vou viver a minha vida. Isso não é para mim. O filho mais novo da família real pode também ser esse filho representado aqui na parábola de Jesus. Aquele que vai embora, aquele que sai. E o príncipe William, o mais velho, aquele que continua mantendo a linhagem real da família. Esses dois estereótipos podem ser encontrados nessa família bem conhecida por nós, a família real. Meus irmãos, e quando nós olhamos para a nossa história, nós vamos perceber esses movimentos também presentes nela. Esse comportamento, esses dois comportamentos, ou esses dois impulsos. E é interessante que o Timothy Keller vai trazer um dado no seu livro Deus Pródigo, que eu quero compartilhar com vocês aqui também. Olha só que interessante. No seu livro Deus Pródigo, ele vai trazer esse dado histórico. No século XIX, com a Revolução Industrial, surgiu uma nova classe média chamada de burguesia, que buscava construir uma ética de vida cada vez mais centrada no trabalho e na retidão moral. Trabalho e retidão moral. Olha o filho mais velho aqui dizendo para o pai: eu sempre fiz tudo o que o senhor pedia. Eu trabalhei de sol a sol nessa casa. É isso que o filho mais velho vai dizer depois para o pai. Trabalho, suor. A Revolução Industrial trouxe uma nova classe média chamada burguesia, que tem cada vez mais os seus valores centrados no trabalho, na retidão moral, e como um contraponto a toda essa hipocrisia e a rigidez notáveis da burguesia, surgiram comunidades de boêmios. Quem eram os boêmios? Os boêmios eram aqueles que optavam por uma vida mais tranquila, por um estilo de vida mais alternativo, despreocupado. Você já viu a expressão boêmio? A boemia. O que significa no dicionário isso? A boemia. Boemia, modo de vida da pessoa que não segue regras, que é livre e gosta de se divertir e de beber com os amigos. Fazendo um contraponto à Revolução Industrial, essa classe da burguesia, surgiram essas comunidades de boêmios, esses grupos. A gente não quer fazer parte disso. A gente quer ter um estilo de vida mais alternativo, mais tranquilo. E aí surgiram as comunidades de boêmios. Dessas comunidades surgiram muitos artistas. É claro, se você tem tempo para pintar um quadro, né? Você tem tempo para compor uma música, né? Você tem que ter tempo para isso, é inspiração. Então foram surgindo uma série de artistas ali que se dedicavam à arte. E, meus irmãos, não é à toa que a gente vai perceber dentro da nossa cultura hoje muitos elementos que vêm dessa época. Essa mensagem, né, de uma vida despreocupada, de uma vida leve, livre, solta, né? Uma vida tranquila, sem preocupação. Deixa que o amanhã, né, depois a gente pensa. É assim. Isso está presente nas músicas, está presente nos filmes de Hollywood também, naquilo que você assiste, naquilo que você vê, naquilo que você ouve também, nas canções que são cantadas hoje, está presente esses ideais da boemia, desse grupo que vai se espalhando e chega em toda parte, de pessoas que optam por um estilo de vida mais simples, menos convencional, mais despreocupado. E onde é que nós encontramos aqui nessa parábola esse grupo representado mais uma vez? No filho mais novo. Quem é que tem o espírito aventureiro aqui na parábola? O filho mais novo. Quem é que quer viver a vida e gozar dos seus prazeres? O filho mais novo. Que quer curtir a vida? É o filho mais novo. Então a gente olha para as famílias, olha para a nossa cultura, parece que Jesus está tirando um raio-x aqui da humanidade, é isso que ele está fazendo. Quando Jesus conta essa parábola, ele está tirando uma foto
uma foto da nossa história, uma foto da história de todos nós, de cada um de nós. Um raio-x da realidade, é isso que ele está fazendo. Jesus está dizendo, olha, essa história aqui, a humanidade toda, toda a história cabe dentro dessa história que eu vou contar para vocês. Tudo cabe aqui dentro. E meus irmãos, é isso que nós vamos perceber hoje na nossa sociedade. Esses dois impulsos estão sempre presentes. De um lado, aquelas pessoas que querem viver uma vida certinha, do outro lado, aquelas pessoas que não querem seguir regras. E aí no meio dessa guerra de narrativas, se encontra a igreja, se encontra os cristãos, se encontra os discípulos de Jesus. Diante desses dois impulsos está a igreja de Jesus. De um lado, aqueles que querem defender a moral, os bons costumes. Do outro lado, aqueles que têm uma postura não religiosa, não professam qualquer religião e às vezes se consideram até anti-religião, são contra a religião. E meus irmãos, a pergunta que fica para nós: de que lado Jesus está? De qual lado que Jesus está? Dois grupos que estão sempre caminhando para atingir um clímax, um ponto de conflito, de ebulição. Os dois grupos estão presentes na nossa sociedade hoje, no mundo que a gente vive. Aqueles que se professam os religiosos, defendem a moral, os bons costumes, os padrões. Do outro lado, aqueles que se professam sem qualquer religião e que não seguem qualquer regra. O meu corpo é a minha regra. Nós estamos vivendo esse momento da história hoje, em que esses dois comportamentos, essas duas posturas estão presentes na nossa sociedade, dentro das nossas igrejas. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: de que lado que Jesus está no meio dessa guerra? De que lado que Jesus está? Responda para você mesmo. Do irmão mais velho ou do irmão mais novo? Jesus, ele não está de nenhum lado. A pergunta a ser feita não é de que lado Jesus está. A pergunta é: será que nós estamos do lado de Jesus? Jesus está fazendo o seu caminho na história. A gente está seguindo Ele. A gente está olhando para Ele. A gente está procurando ser parecido com Ele. A gente está procurando entender a mensagem dEle. A gente está procurando seguir os passos de Jesus. A questão não é de que lado Jesus está. A questão é: você está do lado de quem? Você está do lado de Jesus. Nós precisamos estar do lado de Jesus. É do lado dEle que nós vamos estar. E um dia nós vamos estar diante dEle. E Ele vai dizer: você fez parte de tanto movimento, você torceu para A e B, mas você nunca ficou do meu lado, eu não te conheço, não sei quem você é, você não se identifica comigo, com o meu evangelho, com a minha proposta, não sei quem você é. Você ficou do lado de tanta gente, mas nunca ficou do meu lado. Meus irmãos, a questão não é de que lado Jesus está, mas de que lado nós devemos estar. E o lado que nós devemos estar é o lado de Jesus e do seu evangelho. Com frequência, e eu vou encerrar aqui, o ensino de Jesus atraía mais pessoas religiosas ou pessoas menos religiosas? O que você acha? Com frequência, o ensino de Jesus atraía mais as pessoas não religiosas e ofendiam mais as pessoas religiosas. Por que será que as pessoas na sociedade aceitam Jesus hoje, mas não querem saber da igreja? Por que as pessoas lá fora, as pessoas lá na sociedade, elas amam Jesus? Você pergunta: se ama Jesus? Eu amo Jesus. As pessoas aceitam Jesus, mas elas não querem saber da igreja. Elas evitam a igreja. Por que isso? Por que, meus irmãos? Muita gente amando Jesus, mas evitam olhar para aqueles que professam seguir a Jesus. Será que é porque a igreja tem um discurso muito moralista? Será que as nossas pautas têm se tornado muito moralistas?
Será que é por causa disso? Então, nós temos algumas perguntinhas para levar para a nossa casa, tá bom? Quero que você leve essas perguntas para a sua casa, para que nós venhamos refletir sobre isso, porque se trata do tempo que a gente está vivendo. Primeira pergunta, a nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Gravataí, ela está mais repleta de irmãos mais velhos ou de irmãos mais novos? Que tipo de público a Primeira Igreja Batista de Gravataí está atraindo? Irmãos mais velhos ou irmãos mais novos? Gente que se acha santa demais ou gente que se acha pecadora demais? Qual era o tipo de pessoa que se sentia atraída por Jesus, pela mensagem de Jesus, pela pregação de Jesus, pela presença de Jesus? Os religiosos? Os religiosos se sentiam ofendidos com a pregação de Jesus. Quem se sentia atraído pela pregação de Jesus eram os pecadores, os publicanos. A nossa igreja está mais cheia de irmão mais velho e irmão mais novo. Uma autocrítica. Sabe, meus irmãos, a gente precisa fazer mais autocrítica e menos crítica. Tem muita gente que gosta de criticar, né? Apontar o dedo. Fulano faz assim, aquele lá faz assim. A gente tem que começar a fazer a autocrítica. Crítica de nós mesmos. Críticas para dentro. Será que nós estamos atraindo mais irmãos mais novos ou irmãos mais velhos? E o que eu quero convidar você a fazer daqui para frente? É se desintoxicar. A gente precisa se desintoxicar. Do quê? De tudo aquilo que não é evangelho. De tudo aquilo que diminui o evangelho, reduz o evangelho. De tudo aquilo que dilui o evangelho, de tudo aquilo que não é evangelho, a gente tem que se desintoxicar disso. De tudo aquilo que é religiosidade, mas que não se parece com Jesus, não fala a mesma linguagem que Jesus fala, não comunica a mesma mensagem que Jesus comunica. A gente precisa se desintoxicar de um monte de coisa que a gente vem carregando, que não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso orgulho, tem a ver com a nossa tradição, tem a ver com um monte de coisa, menos com Jesus. A gente tem que se desintoxicar disso. Essa parábola que Jesus está contando aqui é um detox. Ela serve para desintoxicar a nossa alma, o nosso coração, de tudo aquilo que é religião e que não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho não é uma cartilha do que pode e não pode. Sabe aquela pessoa que chega na igreja, começa a se envolver com a igreja? Tem igrejas que são assim, a pessoa chega e você já dá uma cartilha para ela do que não pode, do que pode e não pode. Pessoas que chegam na igreja perguntando o que dá para fazer, o que é pecado, o que não é. Não é sobre o que é certo e errado, é sobre seguir a Jesus. Enquanto você segue Jesus, você vai entendendo o que é viver com Jesus. O que é dizer não para certas coisas e dizer sim para outras. O que é abrir mão de coisas que você precisa abrir mão para que você experimente o que é a vida de Jesus, o que é andar com Jesus, o que é viver com Cristo. O que é vida cristã de verdade. O que é o verdadeiro discipulado de Jesus. E, sabe, não é essa coisa, eu tenho que apresentar, meus irmãos, evangelho não é cartilha. Olha, segue essa cartilha aqui, ó. Segue ela e tá bom, você vai pelo menos ganhar uma nota 6 lá no céu, tá bom já, né? Você vai passar raspando no céu, mas segue essa cartilhazinha aqui que tá legal. Você quer ser um cristão assim, na média, assim, então vive isso aqui, ó, vive, sabe, cumpre isso que está aqui, ó, cumpre o que está aqui nessa cartilha aqui, ó, segue o que está aqui, ó, pronto, você vai ganhar uma notinha lá no céu boa, você vai entrar, né, de algum jeito Jesus vai dar uns tapinhas nas costas, assim, vai dizer, tá bom, tá legal, pode entrar, tá razoável, né? Evangelho não é isso, mas também evangelho não é relativizar tudo. Não é relativismo moral. Esta não é a proposta do evangelho. Mas nós não podemos confundir o evangelho com uma agenda moralista, com um conjunto de normas, de regras impostas. Isso não é evangelho. Não é evangelho.
Meus irmãos, o desafio que a gente deve levar para casa hoje é esse desafio. Que tipo de pessoas estão se sentindo atraídas pelo meu testemunho, pela minha vida? Você tem atraído que tipo de pessoa para perto de você? Que tipo de pessoa você tem atraído com o seu estilo de vida? Que tipo de pessoa nós temos atraído com a nossa mensagem, com a nossa pregação? Que tipo de pessoa? Irmãos mais velhos ou irmãos mais novos? E para terminar, uma frase brilhante do Timothy Keller, extraída do seu livro Deus Pródigo. Olha só o que ele vai dizer. Ele não está mais entre nós, o Timothy Keller partiu, já está com o Senhor, né? Mas produziu muita coisa boa, em termos de literatura, livros, teologia. Um grande homem, um grande teólogo. Olha só o que ele diz. Se a nossa mensagem, a nossa pregação, não tem causado o mesmo efeito que a mensagem de Jesus nas pessoas que nos cercam, talvez o problema pode ser que não estamos pregando o mesmo evangelho que Jesus pregou. Talvez nós estamos pregando um outro evangelho. Se aquilo que nós estamos pregando não está causando o mesmo efeito que a mensagem que Jesus pregou quando esteve nesse mundo, pode ser que nós não estejamos pregando a mesma mensagem, o mesmo evangelho. Qual grupo tem se identificado mais com a nossa pregação? E qual grupo tem se sentido mais ofendido com a nossa pregação? Esse é um termômetro para sabermos se estamos no caminho de Jesus e da história que Ele vai nos contar. Que tipo de pessoa nós queremos atrair? Que tipo de grupo tem se sentido ofendido com a nossa mensagem, a nossa pregação? E que tipo de grupo tem se sentido atraído pela nossa mensagem, nossa pregação? Sabe, meus irmãos, eu vi uma jovem, tempos atrás, falando assim: pastor, eu não me sinto digna de estar naquela igreja. A nossa igreja, né? Não vou falar das outras, eu vou falar da nossa, né? Da minha igreja, a igreja que eu pastorei. Meus irmãos, eu me deu vontade de chorar. Por que você não se acha? Não, eu não me acho digna. Quem tem qualquer dignidade para estar aqui? Quem é digno de estar na presença de Jesus? Me responde, meu irmão. Quem é digno? Nenhum de nós. E aquela jovem começou a falar que ela, não, porque eu ainda faço isso, eu faço aquilo. Eu disse para ela assim: olha, vem desse jeito. Vem para Jesus, vem estar com a gente. Eu fui mais além ainda. Eu disse: olha, um ambiente de pessoas certinhas demais é um ambiente chato. Um ambiente chato. De gente que é certinha demais, né? Que segue rigorosamente a cartilha. Aquelas pessoas que tu não pode, né, milimetricamente, assim. A nossa igreja viveu, né, um tempo assim também. Eu né, me lembrando de algumas igrejas que eu tive a experiência de passar, que você não podia, né, tem uma igreja que se você pegasse o púlpito e você removesse ele 1 centímetro para o lado, deu, acabou, né? Se feriu uma lei. Não pode tirar a cadeira do lugar, não pode tirar o púlpito do lugar, não pode mexer em nada, né? Sabe aquelas igrejas que são certinhas demais, perfeitinhas demais? Que tipo de gente que a gente vai atrair? A gente quer atrair para Jesus. E eu falei para aquela jovem, olhando nos olhos dela, sentindo aquela vergonha, aquela barreira, eu disse: não tem barreira. Vem, vamos caminhar junto. Tem gente para você caminhar aqui na nossa igreja. Sabe, meus irmãos, eu quero fazer essa autocrítica aqui. A gente precisa pensar como Jesus. A gente precisa olhar como Jesus, olhar para as pessoas como Jesus olhava, não como a gente olha com o nosso olhar religioso. Olhar como Jesus olhava para aquelas pessoas. São doentes que precisam de médicos. E, meus irmãos, quem não precisa de médico aqui hoje? Quem não foi no médico essa semana? Quem não está pensando em fazer um check-up, né? Quem não precisa de médico aqui? Não, tem aquele crente, né, pastor, faz 10 anos que eu não vou no médico, aí fala com orgulho, né?
Faz 10 anos que eu estou assim com o corpo fechado. Né? Eu falei, meu irmão, corpo fechado, que história é essa? Né? Não pego nem gripe, pastor. Né? Eu falei, olha, o que tu está comendo aí? Que história é essa? Todos nós precisamos de médico. Pelo menos, né, de tempo em tempo a gente tem que ir no médico para ver se está tudo ok. Jesus disse, são os doentes que precisam de médico. E eu vou confessar para os irmãos, se eu não tomar o meu remédio todo dia, se eu não seguir a receita do meu médico todo dia, o que ele receita para mim todo dia, olha, eu não vou conseguir viver a vida cristã nunca. Todo dia eu preciso tomar o meu remédio, eu preciso procurar o meu médico, eu preciso conversar com ele. De manhã eu acordo já conversando com o meu médico. O que tu vai receitar para mim hoje aí? Aí Deus fala comigo, Ele se revela, Ele conversa comigo através da sua palavra, Ele vai me dando a receita, a medicação correta. Tu está com esse problema, então o remédio é esse. O remédio certo, na hora certa. Meus irmãos, nós precisamos de médico. Essa igreja é uma igreja de pessoas que precisam de médico. Não de pessoas sãs que não precisam de médico, mas pessoas que estão doentes, estão se recuperando das suas doenças, das suas mazelas, e que precisam todo dia se encontrar com o médico. Todo dia. Nós precisamos de Jesus todo dia. A dose de ontem não serve para hoje. Eu estava conversando com meu pai, agora está cuidando da pressão. Todo dia de manhã ele toma um remédio da pressão de manhã e toma da noite. Aquele remédio vai servir para aquele dia. Para o outro dia tem que ser de novo o mesmo processo. Com Jesus é assim. Todo dia a gente tem que tomar o nosso remédio. A gente tem que procurar o nosso médico, porque a igreja é esse ambiente. Por isso que eu gosto daquela expressão que diz que a igreja se parece mais com um hospital. E é isso, meus irmãos, a igreja tem que se parecer com um hospital. Aqui é o lugar de ter eu era isso, eu fazia isso, aquilo outro. Lugar que tem que ter alguma coisa é a igreja. Igreja é esse lugar, para recuperar pessoas. Tem que ser um hospital para a gente que está doente, que está enfermo. Porque o médico está aqui para fazer a cura. O médico está aqui, meus irmãos, ele quer restaurar, ele quer curar, ele é cirurgião. E a igreja é lugar também para cirurgias, e cirurgias às vezes profundas. E aí o médico vai lá e pega o bisturi dele, e ele vai tratando, porque ele é especialista em fazer cirurgias, e remover, transplantar, restaurar. Ele é esse médico que quer nos curar. Amém? Vamos colocar de pé. Hoje eu quis só dar aqui uma breve introdução à nossa série, tentando mapear um pouquinho aqui o nosso caminho. O caminho que a gente vai fazer daqui para frente. E eu confesso para os irmãos que eu tenho sido muito confrontado. Deus tem me confrontado demais com essa história, essa parábola dos 2 filhos perdidos. Eu falei, Senhor, me ajuda, tem coisas que eu tenho que repensar na minha vida, eu tenho que reformular, eu tenho que aprender de novo, porque eu aprendi errado lá atrás, eu tenho que aprender de novo, me ajuda. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero aprender com o Senhor cada dia. E eu quero convidar você a fazer essa caminhada comigo também, amém? Quem está disposto a fazer essa caminhada comigo aí também, amém? Ser uma igreja mais humana, mais transparente, uma igreja não de pessoas perfeitinhas, mas uma igreja de pessoas que estão buscando ser mais parecida com Jesus cada dia, que estão lutando cada dia contra os seus pecados, os seus vícios, que todo dia estão travando uma luta consigo mesmas. A maior luta que você tem é com você mesmo. Essa luta que a gente tem que vencer cada dia. Senhor, eu quero me colocar na Tua presença aqui agora com os meus irmãos. Quero pedir que o Senhor esteja aqui sondando os nossos corações. Senhor, nós queremos ser uma igreja que atrai aquelas pessoas que o Senhor também atraiu quando o Senhor esteve nesse mundo. Pessoas desesperadas, pessoas perdidas, pessoas que estavam no fundo do poço, na lama, Senhor. Pessoas que estavam vivendo vidas totalmente tortas, mas que ao se aproximarem do Senhor, perceberam que havia esperança para elas. Havia solução para elas, que nem tudo estava perdido. E nós queremos ser essa igreja, Senhor, que apresenta um horizonte diferente, que apresenta novas possibilidades, novos caminhos, Senhor, para aquelas pessoas que se encontram em total desespero, quando olham para si mesmas, quando olham para a realidade e condição que elas vivem, Senhor. Nós queremos ser essa igreja que leva a mensagem do Evangelho,
E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz esperança. Senhor, se nós não temos um caminho de esperança para oferecer para as pessoas dessa cidade, nós não devíamos estar aqui reunidos hoje, Pai. Porque a gente está aqui para isso, para oferecer um caminho de esperança para esse mundo que não tem mais esperança, para esse mundo que está desnorteado, que está perdido, que se desvirtuou do caminho, Senhor Deus. Nós precisamos ser uma igreja, Senhor, que aproxima e atrai aquelas pessoas que o Senhor também chamava, atraía também, Senhor. E nós queremos ser aquela igreja que ofende aquelas pessoas que também o Senhor ofendia, com a tua mensagem, com a tua pregação. Senhor, nos ajuda a sermos essa igreja e nos prepara para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Trata o nosso coração, nos cura, nos restaura, nos prepara, nos ajuda a caminharmos cada vez mais, Senhor Deus, com o Senhor cada dia, compreendendo aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós, como cristãos, como igreja, como discípulos de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já, Senhor, queremos levar essa reflexão para casa. A gente quer essa semana, Senhor, refletir mais nessa mensagem, pensar sobre essa parábola, Senhor, tentar entender o significado dela para as nossas vidas. Por isso pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, a nossa mente, porque nós queremos entender, porque nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. É o que nós te pedimos e desde já entregamos esse culto também, Senhor Deus, esse final de culto ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo a Tua palavra, cultuando ao Senhor, glorificando o Teu nome, aprendendo do Senhor, Deus, tendo comunhão com os nossos irmãos também, porque isso é muito precioso, Pai, estar com pessoas aqui que nós amamos, que nós também, Senhor Deus, temos a alegria de poder caminhar, Senhor, também com elas. Mas que o Senhor nos ajude e nos desafie ao longo dessa semana, Senhor, a repensar a nossa fé, a repensar as nossas convicções também, Pai, naquilo que nós estamos crendo e aquilo que nós estamos fazendo. Que nós te pedimos e entregamos essa semana também nas Tuas mãos. Que seja uma semana abençoada e que seja uma semana também abençoadora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Seja com todos os meus irmãos, Senhor, seja com cada família aqui desta igreja, Senhor, seja com os jovens, as crianças, Senhor, nos acompanha ao longo dessa semana, Senhor, nos guarda do mal, do maligno também, Senhor, dos maus, nos guarda, Senhor, nos livra, em nome de Jesus. Amém.